Vamos lá, gente, senão vou me ver obrigado a virar as mesas, hein? Igual como Jesus entrou no templo e virou as mesas dos mercadores. Vou ter que virar mesa, cara. Vamos lá, vamos orar um pouquinho. Senhor, te damos graças, Pai, nesta manhã. Muito obrigado por teu amor, pela expressão de tua bondade a cada um de nós, nos permitindo, Senhor, ter uma noite de sono reparador, descanso, Senhor. Obrigado por o café da manhã, pelos alimentos que o Senhor já providenciou para nós. Senhor, em especial por este momento onde a gente está alimentando o nosso homem interior, Senhor, aquele que se renova todos os dias. Obrigado, Senhor, por cada homem, por cada mulher que por aqui já passou, Senhor, ministrando a Tua palavra através do ensino, ministrando a palavra através do louvor, através da adoração, as conversas que nós tivemos, Senhor, nos intervalos, Senhor, derramando vida sobre os outros, compartilhando aquilo que nos foi compartilhado, que é a vida do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por tudo aquilo que hasta agora vivemos. Eu sou grato ao Senhor, como foi dito, Pai. É a minha última participação aqui neste ano. E eu, depois do almoço, estou saindo com direção a Castanhal. Mas eu quero ser grato ao Senhor por estes dias, por estes momentos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar a verdade do Senhor. Assim como o Senhor nos tem dado, disso também nós compartilhamos, Senhor. É no nome poderoso de Jesus, Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Espírito Santo que mais que anotações em uma agenda, esta palavra possa ser ativada em nosso interior, Senhor. As agendas são importantes, os apontes são importantes, mas mais importante é, Senhor, o Espírito Santo nos revelar Cristo, como disse João. Como disse João, Senhor, Jesus disse assim: eu não posso, em um momento eu não posso dizer tudo aquilo que eu gostaria de dizer para vocês, mas eu enviarei outro Consolador, o qual falará de mim mesmo para vocês, o qual completará a obra que eu comecei em vocês. Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por este tempo, pelos amigos, Senhor, que temos a oportunidade de rever neste lugar, Pastor Rogério, sua equipe, Senhor, Pastor Carlos, e assim, Senhor, o Bispo Anésio, Senhor, e quantos mais, Senhor, que no momento me escapa o nome de cada um deles, mas sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor por conhecer o Silverman, Senhor, por ter tido esse contato com ele. Muito obrigado, Deus, porque aprendemos uns dos outros com humildade, com simplicidade de coração, Senhor. É o que nós declaramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria ser adendo que se chama, não é? Aquilo que se coloca, quem? Com relação a algo que o Silverman colocou aqui. Quando o Senhor estabelece, não é, os 10 mandamentos e entrega lá em Êxodo 20, como ele estava falando, tome atenção, por favor, isso vai ser importante para você. O Senhor disse assim, que o homem não poderia ter outros deuses além do Senhor, e há uma declaração importante. Ele diz assim, não farás imagem. Ok? Diga imagem comigo. Então, querido, mais que um ídolo externo, Deus está preocupado em las imagens distorcidas que nós temos de Deus na nossa mente. Você está aqui? Está entendendo? Ele disse assim, não farás imagens. Mas as imagens não são só imagens de escultura, não é? Hoje em dia nós vivemos uma idolatria, certo? De imagens que nós mesmos criamos na nossa mente, não é? Porque a mente cria imagens. Você está aqui ou não? Então, a modo de pesquisa, esse não é meu tema, não é? Pesquise a expressão de Paulo, mente vã. Paulo usa esta expressão, uma mente vã. É vã a palavra de vaidade, sem substância. Me estou fazendo entender? De inútil, sinônimo de inútil. Porque uma mente vã cria imagens.
a definição da expressão mente vã é uma mente sem Cristo. Ou seja, quem não tem a mente de Cristo cria imagens de um Deus irreal. Ok? Outro aspecto importante: imagem não é caricatura. Ok? Agora, contrapondo Cristo à imagem do Deus invisível, aquilo que a mente vã, a mente inútil, a vaidade da mente, em outras traduções, a vaidade da mente, o que a vaidade da mente cria não é a imagem, me está acompanhando? Mas é uma caricatura de Deus. Então, talvez seria interessante uma reflexão, não é? Quantas caricaturas tenho de Deus na minha vida? Porque existe só uma imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses: Cristo é a imagem do Deus invisível, não há outra. Amém? Me faço entender? Então, muitas vezes nós nos relacionamos com um Deus caricaturizado. O Deus que pesa a mão, esse Deus não é das Escrituras, o Deus que pesa a mão. Essa é uma caricatura. O Deus que é um velhinho de cabelo branco, de barba branca, que está esperando que alguém nasça para dizer: você é pecador. Isso é caricatura de Deus. Isso não é Deus. Isso é uma imagem que fizeram de nós, ou que fizeram em nós, em uma mente vazia de Deus, em uma mente vã, na vaidade da mente. Perfeito, eu queria fazer esse adendo para que vocês pudessem percorrer um pouco mais. Bom, novamente eu quero situá-lo certo, em Gênesis 2 e Gênesis número 3, não é? Deus fez, certo, achei muito interessante, alguém citou, Deus fez todo tipo de árvore bom para se comer. Lembra disso? Capítulo número 2 de Gênesis. Deus estabelece todo tipo de árvores e no meio do jardim Ele coloca duas árvores: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos aqui? Ok? Dizemos em algum momento, na aula anterior, que desde o primeiro momento, quando Deus estabelece o fato de comer, Ele estabelece o desenvolvimento da vida espiritual. Você está aqui? Está acompanhando, não é? O desenvolvimento. Sabe por que estou perguntando? Porque estão com um espírito disperso. Ok? Decir, vocês estão aqui, mas estão em outra parte. Muitos de vocês estão vagando nos pensamentos. Então, quando a gente percebe isso, a gente sempre pergunta: você está aqui? Você me está ouvindo? Para quê? Para ver se te trago de volta para este lugar. Perfeito. Isso é o ruim de lidar com um profeta, está entendendo? Porque o profeta lê os balãozinhos que se fazem acima de vocês. Já viu os filmes de criança? Que quando o menininho fala assim, faz um balãozinho aqui. Então isso é o ruim de lidar com um profeta, porque o profeta enxerga balões em cima da sua cabeça. Eu faço entender ou não? Então eu quero te trazer para cá, porque este ponto, esta hora e meia que eu tenho com você, ela é muito importante. Não que os demais não tenha sido, mas como Silverman colocou, estamos construindo algo. Me está acompanhando? Então digamos que até ontem eu edifiquei a casa, hoje eu vou colocar o telhado. Porque se eu não colocar o telhado, minha construção vai se molhar, vai se corroer, vão entrar infiltrações. Me está acompanhando? Então eu sei que ainda nós não concluímos tudo. É muito difícil em 3 dias, em 4 dias, completar a construção. Mas um cômodo a gente precisa deixar erguido. Me está entendendo? E de minha parte, eu pretendo telhar este cômodo nesta oportunidade. Ok? Então eu preciso de você aqui por inteiro. Como disse o apóstolo Paulo: espírito, alma e corpo, aqui. Não preocupado: não, é que vou ir embora, em la mala, em que passei calor, em que os pernilongos me estão mordendo, em que a formiga entraram no meu quarto entraram. Me está entendendo? É dizer, não é momento de me deter nessas pequenas coisas, mas absorver de pleno este momento. Me está acompanhando? Com essa mentalidade, eu vou ativar coisas em você. Enquanto eu falo, eu não quero que você necessariamente receba informações ou conhecimento.
Mas cada palavra, certo? Ontem meu amigo, certo, Rogério, ele disse algo que está dando volta ainda dentro de mim. Ele disse, cara, tu lê uma frase e prega 2 horas. Porque estávamos falando de como a gente constrói nosso esboço, não é? Eu quero confessar que há muito tempo já não faço mais esboço, porque quando eu fazia, Deus me pegava uma peça aí, depois ele dizia, não, não fala isso não. Então eu dizia, Senhor, eu estou não perdendo tempo, toda a pesquisa ela é boa, todo o trabalho, todo o estudo é bom, mas eu chegava aqui e não passava do tópico número 1, não é? Então eu disse para Deus, sabe o que mais, Deus, eu não vou fazer mais isso, eu vou seguir o fluxo, e para onde o Senhor me conduzir, eu vou embora. Perfeito. E isso não quer dizer que você não precisa preparar, não precisa ter suas notas. Você já viu que eu tiro minha pasta todos os dias? Eu tiro minha pasta. E o Senhor, estou aqui, ó. Já percebeu isso, que eu tiro a pasta? E talvez você se perguntou, pô, o cara tira a pasta, mas nunca abre a pasta, cara. Qual é a ideia? Deus não deixa abrir essa, Ele abre outra. Ok, queridos? Então, minha intenção, os 2 momentos com a escola, os que chegaram ao Café dos Pastores, eu tive 3 momentos aqui. A ideia é ativar coisas. Ok? É a ativação daquilo que você já tem. Eu não sou uma loja, eu não sou um supermercado onde você vai adquirir coisas de mim. Não é? Ao contrário, nesse tempo funciona de maneira diferente. Muito bem, voltemos aqui. Então eu quero posicioná-lo novamente diante das 2 árvores. Ok? Isto é muito importante. Se a gente está voltando para a origem, e a origem é Cristo. Amém? Você está aqui? Se nós estamos voltando para a origem, porque quando nos encontramos com Cristo, melhor dizendo, quando Ele nos encontrou, porque essa ideia, eu aceitei Jesus, isso é o clamor do Evangelho, porque eu não aceitei Jesus, quem me aceitou foi Ele. O texto diz que Ele me amou primeiro, então não, quando eu amei o Senhor, quando eu me encontrei com o Senhor, não, quando Ele me encontrou, quando Ele me atraiu. Você está aqui? Aliás, isto é igreja. Igreja certo, é composta por aqueles que foram atraídos por Ele. Quantos ministros há aqui? Pastores, levante sua mão. Querido, eu quero lhe dar uma boa e uma má notícia. Aqueles que foram atraídos por Cristo, na sua comunidade de fé, no sentido da comunidade de fé que você cuida, vão permanecer. Aqueles que foram atraídos por você, pela sua palavra, pelo louvor, vão ir embora. Porque comunidade de fé, igreja, aquilo que chama de igreja, é composta por aqueles que foram atraídos por Cristo Jesus, não por você. É o que disse João, quando eu for levantado, certo? Ele disse, eu atrairei muitos a mim. Isso é a igreja. Ah não, eu estou aqui porque eu gosto do louvor. Abre teu olho, pastor, porque esse cara vai te abandonar. Ok? Eu estou aqui porque o pastor é tão legalzinho, é tão carismático ele, olha, tão atencioso. Abre teu olho, esse cara vai ir embora. Amém? Querido, porque a gente não está em uma comunidade de fé porque se sente bem. A gente está em uma comunidade de fé porque naquele lugar é desenvolvido o Cristo que carregamos. Isso é o que te tem que fazer pertencer a uma comunidade de fé. Porque eu estou aqui. Não, aqui é legal. Aqui tem isso, aqui tem... Não. Aqui desenvolve no Cristo que está em mim. Aqui há ferramentas, aqui há dinâmicas que me ajudam na tarefa de desenvolver aquilo que me foi dado. E quem me foi dado? Me foi dada a vida de Deus. Eu tenho Cristo dentro de mim. Então, pastor, abre teu olho. Não é? Os que foram atraídos por Cristo, esses ficam. Os que foram atraídos por você vão ir embora. Amém? Estou profetizando, hein? Muito bem, posicionados perante a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estamos voltando para Cristo, estamos voltando para Deus, estamos voltando para a origem. Para entender, certo, a nossa origem, a gente precisa entender este começo. Não é? Este começo que se inicia perante as 2 árvores. Amém? Me está acompanhando? Perfeito? Você precisa entender algo aqui, capítulo 2, verso 15. O Senhor vai dizer ao primeiro homem, Adão, no jardim do Éden, certo? Te coloquei no jardim, certo? Para cuidá-lo, certo? Para cuidá-lo e administrá-lo.
Você precisa entender, certo? Aqui você precisa se fazer perguntas, não é? Perguntas para você: em que igreja ia Adão? A que igreja pertencia Adão? Não me responda. Você tem que se perguntar: a que igreja? Que Bíblia lia Adão? Aí você vai dizer: olha, não tinha igreja nenhuma. Qual era o nome do pastor de Adão? Essas perguntas não têm resposta, mas é muito importante você fazê-la. Por quê? Porque mesmo não tendo pastor, não tendo igreja e não tendo Bíblia, ao cuidar do jardim, ele desenvolvia seu sacerdócio. Alô? Porque seu sacerdócio estava vinculado à tarefa que Deus lhe encomendou. Me está acompanhando? Ele é colocado à prova perante a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Você precisa entender que na árvore do conhecimento do bem e do mal também há conhecimento. Sim ou não? Que conhecimento? Um conhecimento intelectual. Aquilo que Tiago vai falar de sabedoria humana. Aquilo que Tiago vai falar de sabedoria animal é diabólica. Está acompanhando? Então de repente você diz assim: ah não, mas eu conheço. Meu problema não é que você conheça. Minha pergunta é: de que árvore você está comendo? Porque observe aqui, não se chateie comigo. Eu posso estar em Cristo e continuar comendo da outra árvore. Porque a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade está encapsulado ou encapsulada na palavra comer. Deus estabeleceu desde o primeiro momento isso. Ele disse: se você comer desta árvore, você certamente vai se inutilizar para o propósito eterno de Deus. Me está acompanhando? Mas havia reservado outra árvore, que ao contrário da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem comesse da árvore da vida, ele seria potencializado para o propósito eterno de Deus. Me está entendendo? Então você precisa definir muito bem, nestes dias, de que árvore come. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também produz conhecimento. Você está aqui ou não? Me está acompanhando? Segunda coisa: a árvore do conhecimento do bem e do mal também produz bem. Ou não? Porque diz a árvore do bem e do mal. Qual é a observação? Que se eu não ter discernimento, eu posso estar praticando o bem, achando que estou praticando o bem de Deus, mas posso estar praticando o bem, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está acompanhando? Observe aqui, eu quando cheguei ao Brasil, talvez em meu país existia este provérbio, este ditado popular, mas eu lo escutei por primeira vez aqui no Brasil. Qual o ditado popular? O inferno está cheio de boas intenções. Conhece esse refrão? Então, essas boas intenções são as que produzem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se o inferno está cheio de boas intenções, não é o bem que Deus produz. Sim ou não? Me estou fazendo entender? Me estou fazendo entender? A sua boa intenção, eu disse ontem: ah, mas eu ajudei o fulano, mas agora o fulano, olha como ele me paga. Talvez seja o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso você está decepcionado. Por isso você está triste. Por isso minha palavra ontem aqui no debate é que se a gente está chegando a extremos, não é? E o Silverman colocou que passou por essa situação, e de nenhuma maneira eu me estou desfazendo de lo que ele passou, do estresse que ele viveu. Vou colocar assim, Silverman, até do sofrimento que você tem nesse dia. Não me estou desfazendo, mas isso é fruto de um entendimento distorcido que temos de algumas coisas. Porque o profeta disse claramente: meu povo sofre porque lhe falta conhecimento ou entendimento de Deus. Está entendendo? Então observe, você diz assim: eu faço bem, e parece que nada funciona. Eu tenho boas intenções, eu quero ajudar fulano, mas parece que não tem um retorno. Abra seu olho. Porque você pode estar agindo ou fazendo o bem, mas não o bem da árvore da vida, mas o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está acompanhando?
Percebe isto? Querido, vou me meter em uma área aqui meio espinhosa, mas eu sou cabra macho. Eu aguento o tranco, está sendo gravado, não é? Então o registro que fica aqui para as futuras gerações. Nem todo ato de justiça é a justiça que Deus pede. Você está aqui ou não? Conhece o texto do juiz injusto? Lembra do texto? Havia um juiz injusto que não temia a Deus nem aos homens, lembra? Mas uma mulher, uma viúva, é isso? Uma viúva, constantemente insistia que este juiz lhe fizesse justiça. Certo dia, pela insistência da viúva, este juiz lhe fez justiça. Sim ou não? Observe aqui, eu vou lhe lembrar um texto para que você entenda meu raciocínio. Árvore boa produz fruto bom. Árvore boa pode produzir fruto ruim? Não. Árvore má produz frutos maus, ou fruto mau, um fruto. Ela pode produzir fruto bom? Não. Então me explique, se este juiz não temia a Deus, nem aos homens, quem me diz que ele praticou a justiça que Deus queria? Você está aqui ou não? Alô? Me está acompanhando? Porque a coisa não depende do ato, porque isto não é externo, isto é interno. Então não depende do ato de justiça, depende se você tem um justo dentro de você. Porque se você tem um justo dentro de você e ele está em pleno desenvolvimento, até ajudar a bobocinha a atravessar a rua é um ato de justiça. Mas se você não tem consciência que carrega o justo, sim ou não? Lembra essa declaração do profeta? Diga ao justo que ele irá bem, sim ou não? Conhece o texto? Sim ou não? Agora, não disse diga aos justos. A palavra não é plural, é singular. Sabe o que o profeta está dizendo? Se carrego o justo dentro de mim, porque o justo é Cristo. Se tenho consciência do justo dentro de mim e lo estou desenvolvendo, certamente me irá bem. Está acompanhando? Não é uma declaração de a ver se me vai bem. Não, se tenho consciência que Cristo, o justo, habita na minha vida e eu estou compromissado com o desenvolvimento desta vida, certamente me irá bem. Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus segundo o seu propósito. Porque se você não conhece o propósito de Deus, o propósito eterno e como sua vida encaixa em um propósito eterno, você pode estar sofrendo à toa, porque nem tudo o que você sofre ou passa coopera para seu bem. Está acompanhando? Porque o determinante é conhecer o propósito eterno e saber qual é meu papel dentro deste propósito eterno. Está acompanhando? Me acompanha nisso? Então, nem todo ato de justiça é a justiça que Deus pede. Porque os católicos com Caritas também fazem justiça. Alô? Sim ou não? Também fazem justiça. Aqui não está em jogo a teologia, não é? Mas Madre Teresa de Calcutá também manifestou justiça. A pergunta é, de que posição manifestou justiça? E eu não estou dizendo aqui se era ou não era de Cristo. Eu não estou aqui para julgar Madre Teresa de Calcutá. Só estou dando um exemplo. ¿Me está entendendo? ¿Cómo se llama? Os artistas famosos vão para a África, sim ou não? A fazer justiça, não é? A manifestar justiça, atos de justiça, porque está muito de moda agora os atos de justiça, sim ou não? A pergunta não é se está dando certo, a pergunta não é se eu tenho recursos para, ok? A pergunta é de onde eu estou manifestando justiça, amém? Filho, eu não me incomodo que me esteja gravando, tá bom? Mas muito cuidado com essa gravação, ok? Eu estou passando a bola para ti. Agora, a responsabilidade é tua. Não tenho nenhum incômodo que me grave, mas cuidado com quem compartilha. Amém?
Beleza? Vamos lá ou não? Estamos de novo na árvore, estamos voltando à origem. Perfeito? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal tem todos esses atributos. Ok? A árvore do conhecimento do bem e do mal empoderou o homem para fazer escolhas. Lembra que eu falei ontem? Eu pessoalmente creio que o homem não foi feito para fazer escolhas. Ele foi feito para obedecer. Entendeu? Ah, Dario, mas quem me empoderou da escolha? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque aí tem duas alternativas. Na árvore da vida, cara, só tem uma alternativa: comer da árvore da vida. Não tem isso, não. Vocês, por isso, ó, não é a árvore da vida ou da morte. Me está entendendo? A árvore da vida não é não, e Deus colocou a árvore da vida e da morte. E Deus colocou do outro lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, não, não. É nesta daqui, o comando é: coma desta árvore, só. Está acompanhando ou não? Perfeito, nos posicionamos. Agora, precisamos saber. Não vou ter tempo, talvez, de abordar tudo, mas precisamos entender o que aconteceu ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? O que aconteceu quando o homem comeu? Eu já lhe dei uma dica. Primeiro, o homem se estragou para o propósito eterno de Deus. Amém? Entende isso? O homem se tornou inútil. E Deus precisou parar o seu propósito eterno e suspendê-lo no tempo. Entrar em estado de espera por 4.000 anos. Porque Cristo na cruz retoma o propósito eterno de Deus para com o homem. Me está acompanhando? Percebe isto? Segunda coisa que acontece ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga assim comigo: assim como Deus tem um filho, que é a verdade, o diabo tem uma filha, que é a mentira. Sim ou não? Você está aqui ou não? João vai dizer isso, não é? Vocês são de vosso pai o diabo, não é? Que é o pai da mentira, ok? Então diga de novo comigo: Deus tem um filho, que é a verdade, e o diabo tem uma filha, que é a mentira. Não precisa repetir. Um é um filho, está acompanhando? Outro é a filha. Mas por que filha? Porque a palavra mentira é substantivo feminino, ok? Por isso ela chama de filha. Mas quero que entenda que assim como Deus tem um filho chamado verdade, o diabo também tem um filho, certo? Chamado mentira, para que você entenda o raciocínio. Perfeito? Quando o homem comeu da árvore da vida, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não simplesmente comeu, ele comeu mentira. Me está entendendo? E essa mentira não é o ato de mentir, mas essa mentira é a que leva o homem a mentir, a roubar, a matar. Me está entendendo? Ele comeu uma substância que não podia comer. Me está acompanhando? Ele se intoxicou com o fruto que ele comeu. Me está entendendo? E essa intoxicação o inutilizou para o propósito eterno de Deus. Diga assim comigo: a árvore da vida mudou minha genética. Está entendendo? Agora diga assim: a árvore do conhecimento do bem e do mal gerou em mim outra genética. Está entendendo? Essa é a incompatibilidade. Porque depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por assim dizer, fizeram um exame de DNA em um homem, e ele não tinha mais, se podemos dizer assim, a genética que era de Deus. Me está acompanhando? Então o ato de comer foi muito mais que comer. Ele comeu mentira, e a essa substância chamada mentira, a teologia chama de natureza pecaminosa. Me está entendendo? Mentira não é o ato de mentir. Nesta colocação, mentira é o que me leva a mentir. Me estou fazendo entender ou não? Me acompanha nisto? Então o homem comeu mentira, e essa mentira, foi dito aqui em algum momento, essa mentira deu à luz um subproduto chamado engano. Ok? O homem comeu mentira, não necessariamente
ele foi ativado para mentir, mas a mentira é aquilo que me faz mentir, que me faz adulterar, todas as obras da carne são produzidas através de esta substância chamada mentira, não é? Se a árvore da vida me daria o filho, certo? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, me deu a filha do diabo, e a filha é a mentira, como substância, como genética, me está acompanhando? Perfeito? Então o homem se inutiliza para o propósito eterno de Deus. Essa mentira dá à luz o engano, e o engano começa a produzir imagens distorcidas de Deus. Está acompanhando? Observe por que introduz o engano. Porque conhecer ou reconhecer uma mentira é fácil, porque a mentira é o antônimo da verdade. Está acompanhando? Só que o engano é muito parecido à verdade. A gente não tem problema com mentira, a gente tem problema com o engano. É aquilo que diz, parece, mas não é. Não é? Que é engano? Aquilo que tem verdade e tem mentira misturada. Me está acompanhando? É o que o Cimerman diz. Uma plataforma com pipoca. Pipoca para quê, cara? Observe aqui, pergunte para mim, o que é religiosidade? Você está aqui? Vou tomar uma aguinha, tá bom? É água em garrafa de água do sol. O pastor Rogério, mas ele não pensa que tem privilégio comigo. A gente brinca porque somos amigos, amém, querido? Ninguém está mandando uma indirecta para o outro. Nós brincamos uns com os outros porque somos amigos. Amém? Perfeito? Onde eu estava? Pergunte para mim. O que é religiosidade? Religiosidade é o homem tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Vamos de novo? Religiosidade é o homem querendo fazer aquilo que tão só Deus pode fazer. Beleza? Por que estou dizendo isso? Por que me introduziu, o Senhor me levou para cá? Porque religiosidade não é roupa, mesmo que ela se manifeste muitas vezes na roupa que vestimos. Amém? Religiosidade não é cantar hino da harpa. Você está aqui ou não? Porque tem muito hino da harpa que está mais atualizado que o que nós cantamos hoje às vezes. Amém? Não é o pastor agora pregar de bermuda, ou andar com esses meião ridículo até o joelho aqui. Já viu os caras com os meião? Isso não é... Isso. Dizem, não, agora empreste o boné. Empreste o boné. Pensa, boné? O pastor agora não é religioso porque ele prega de boné. Eu vou te dizer, cara, tem religioso de bermuda e tem religioso de terno e gravata. Está entendendo? Tem religioso que canta harpa e religioso que não canta harpa. Me está entendendo? Porque na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, atribuímos religiosidade a coisas externas. Me está acompanhando? Houve um tempo, e eu sou desse tempo, tudo era religiosidade. Eu não falo mais amém no culto, porque isso faz parte do passado. Eu não confirmo mais, não digo mais glória a Deus, glória, aleluia, porque isso faz parte do passado, da igreja pentecostal tradicional. Então, meu irmão, muda o vocabulário. Me está entendendo? Quando a palavra seja para você, não diga amém, diga uau. Me está entendendo? E quando ela seja para o misericórdia, quando a chivata estoura no lombo, não diga misericórdia, diga ui. Mas eu estou dando esses exemplos para que você entenda. A gente confunde isso por religiosidade. Isso não é religiosidade. Religiosidade é querer fazer nós aquilo que só Deus pode fazer. Então aí a gente começa a inventar, não é? Certo? Dia da pipoca, dia do pastel, dia do sorvete. Querido, observe aqui.
Se sua igreja é promovida dia do pastel, dia do sorvete, se você diz assim, não, eu tenho que fazer o dia do pastel, cara, para atrair as pessoas a Cristo, querido, fecha a tua igreja. Vai vender sacolé na praça. Entendeu? Porque se Cristo não atrair as pessoas a essa comunidade de fé, nada vai atrair essas pessoas. Precisamos fazer algo. Agora, observe aqui. O primeiro ato da religiosidade está em Gênesis. Quando Adão tratou de cobrir por si só a sua nudez. Esse é o primeiro ato da religiosidade. Quando ele costurou folhas para cobrir a sua nudez. Por que Dario é o primeiro ato da religiosidade? Porque o único que podia cobrir a nudez do homem era Deus. Sim ou não? Por isso que quando o homem chegou tudo fantasiado lá, com aventais de folha, ele falou, vai no carnaval? O que faz Deus? Arranca as folhas e mata um animalzinho e providencia para ele roupa. Sim ou não? É claro que esse animalzinho, mesmo não tendo a lei do sacrifício, apontava para Cristo. Por isso Paulo diz, revestidos de Cristo. Certo? Coloque a roupa que é Cristo. Me está acompanhando? Agora, o homem tentou fazer aquilo que só Deus pode fazer. Esse é o primeiro ato da religiosidade. A religiosidade não é nova. E começou lá, depois da árvore do conhecimento do bem e do mal, já manifestou. Me está acompanhando? Então você tem que ser peneirado, se podemos dizer assim, passado pelo crivo. Foi dito aqui, que eu quero fazer e o que é que Deus me tem pedido para fazer. Porque tudo o que você quer fazer, o responsável da cria é você. Ah, é que eu quero que seja assim. Então tu vai ter que ralar, meu irmão. Ah, é que eu quero ter um salão lá no centro da cidade. Então, meu irmão, tu vai ter que ralar muito para pagar aquele aluguel. Observe isto e grave isto. Porque Deus só se responsabiliza por aquilo que nasce dele. Eu te estou dando resposta, sim ou não? Porque você às vezes ora, não, eu tenho orado para Deus me auxiliar neste meu projeto e parece que nada acontece. Então abre teu olho, porque pode ser o teu projeto e não o projeto dele. Porque o projeto dele, o propósito dele, o sonho dele, ele mesmo financia. Pergunte para mim, como tu sabe isso, Dario? Vamos lá, pergunte para mim, aproveite, é o último encontro com você, pergunte. Como eu sei isso? Porque o dia em que Cristo nasceu, diga assim, Cristo era o projeto de Deus. Concorda comigo? Era o filho era de quem? Era dele, não é? Sim ou não? Então quando Jesus nasceu, Deus enviou magos, que a los pés desse Cristo, deixaram ouro, mirra e incenso. Pergunte para mim, o que significa esses três elementos? Deus está dizendo para José, o filho é meu e eu cuido dele. Então você tem ouro para cuidar dele. Você tem, certo, ouro, recurso material. Segundo, não é? Incienso. Eu estou dando recurso sacerdotal para este filho, porque o incienso era o recurso sacerdotal. E por último, mirra, porque eu vou dar recursos para ele, para passar pelo dia bom e pelo dia ruim. O dia bom não, porque o dia bom não existe, não é? Um bom dia e o dia mau, porque a mirra era para suportar a dor. Então, esses três elementos que a gente usa para oferta, não é? Manipular o povo, vem, a ideia. Não, Deus está dizendo, o filho meu, a cria é minha, eu cuido dela. Você já se perguntou com que dinheiro José, ou chamemos assim, o pai biológico, o padrasto, não é? Com que dinheiro José comprou camelos e provisão para fugir, certo, da terra onde Jesus nasceu, em Nazaré, para fugir para o Egito? De onde você acha que tirou dinheiro? Do ouro lá que deixaram os magos.
¿Me está entendendo? ¿Por quê? Porque Deus financia o que é dele. O que é teu, você se vira. Venda sorvete, venda pastel, sei lá, faça conferência. Beleza? Me está acompanhando? Muito bem, voltemos para a árvore da vida. Amém, certo? Para a árvore da vida, para Cristo. Novamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come da árvore da vida, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perde sua memória. O homem se transforma em um homem. Galera. Quando Deus fala, cara, até os animais respondem, cara. Não, e é verdade, não é piada agora não. Aqui está a resposta para que alguém me perguntou hoje de tarde. Que foi o que a mula disse para Balaão? Segundo o Silverman, a aula do Silverman, procura interpretação para essa língua agora. Vamos lá aqui, árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu, certo? Um de meus mentores diz que foi como que se o homem tivesse batido. Ele estava num carro e ele se bateu contra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa pancada foi tão violenta que o homem, o primeiro homem, bateu a sua cabeça e perdeu a memória. Você está aqui? Diga assim comigo: o primeiro homem perdeu a memória. Então, a partir daquele dia, a gente não sabe quem é Deus. A partir daquele dia, a gente não sabe de onde a gente vem, não sabe para onde a gente vai e não sabe por que estamos aqui. Não é verdade? Essas são as perguntas do homem natural. Por que estou aqui? De onde eu venho? Para onde eu vou? Sim ou não? Então, o homem, entenda muito bem, ele está explicando o que aconteceu nesse impacto. Ele não só comeu. Precisamos entender isso. O dia que comeres certamente morrerás. Que começa a morrer? A memória do homem. Eu lhe faço um desafio. Leia a primeira de Pedro e segunda de Pedro, e você vai perceber que o intuito de Pedro é que nos lembremos. A palavra que rege a primeira e a segunda epístola de Pedro é: eu estou aqui para que vocês se lembrem. Em outras palavras, para que vocês recobrem a memória. Me está acompanhando? Pergunte para mim: e quando a gente recobra a memória? Na cruz, querido, na cruz agora. A árvore da vida. O mesmo homem, em um mesmo carro, amnésico, profundamente. Sim ou não? Diga assim: o homem natural é amnésico. Você está aqui, sabe o que é amnésico, não é? Aquele que tem amnésia, que perdeu a memória. Sim ou não? Então agora o mesmo homem se bate tão fortemente como ele bateu contra a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas agora ele bateu de frente com a árvore da vida. Você está entendendo? E agora esse homem amnésico começa a recobrar a memória. Cristo me está fazendo recobrar a memória. E agora eu estou descobrindo de onde eu vim. Estou descobrindo para onde eu vou. Estou descobrindo que se eu estou aqui, para que eu estou aqui? E no principal de tudo, estou conhecendo a Deus. Me estou lembrando que eu venho de Deus, cara. Me está acompanhando? Então, olha, estamos recobrando a memória. Amém? As mulheres gostam. Como chama aquele filme? Como se fosse a primeira vez. Sim ou não? Vocês já assistiram, mulheres? Sim. Sabe, observe aqui. A cada culto, a cada encontro, a gente te passa um filme. Por isso você faz parte de uma comunidade de fé. Lembra do filme lá? Que todos os dias o marido passa o vídeo para a mulher. Sim ou não? Lembra ou não? É uma ilustração. Então, por que vou na comunidade de fé? Porque faço parte porque venho todos os anos na escola profética? Porque participo desse ajuntamento? Por quê? Porque vai me passar o filme. E eu vou me lembrar: eu sou dele. Eu sou a esposa dele.
Ele me criou para o louvor da sua glória. Eu estou aqui para cooperar com um propósito eterno, mano. Me está entendendo? Por isso que eu lhe digo aqui a você, que eu não estou aqui lhe falando coisas novas. Eu estou lhe falando todas essas coisas para que você recobre a memória. Porque tudo isto que eu lhe estou falando já está em você. Você já sabe de tudo isto. Mas eu estou aqui lhe passando um filme só. Ele dizendo um dia mais, lembra? Um dia mais. E você pode se perguntar até quando? Até que se complete o processo. Está acompanhando? Muito bem. Outra coisa que aconteceu ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem trocou de dono. Amém? Trocou de senhor, por assim dizer. Me está acompanhando? Este foi, chamemos assim, a maior desgraça do homem. Amém? Eu quero lhe dizer aqui que na minha impressão, isto é meu. Eu aprendo com o apóstolo Paulo que a gente pode dizer o que a gente pensa. Você julgue se serve para você, amém. Se não serve, delete, jogue lá na privada e jogue a descarga. Aquilo que nós chamamos de pecado, e nós dizemos assim, qual é o pecado original? Desobediência. Eu não acredito que seja a desobediência. Eu acredito que seja a incredulidade. Porque o homem colocou em dúvida o que Deus lhe tinha dito. Aliás, a serpente gerou isso no homem. Colocou em dúvida a palavra de Deus. Me está acompanhando? E a consequência de essa dúvida foi a incredulidade. E a incredulidade gerou a desobediência. Me está entendendo? Então, isso amplia a coisa. Porque a desobediência é como um ato consumado. Algo que eu faço. Mas eu quero lhe dizer que quando a gente não acredita em Deus como deve acreditar, a gente está comendo da outra árvore. Está entendendo? Quando Deus te diz, vá por aqui, e você diz, não, mas eu vou ir por aqui. Você não está crendo em aquilo que Deus te diz. E é igual que o primeiro homem, você talvez não é enganado pela serpente, mas é enganado pelas circunstâncias, enganado pela tua experiência, pelo teu achômetro. Me está acompanhando? Perfeito? Me fui para lá. Mas a outra coisa que acontece ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal é que o homem troca de dono. E esse novo dono, que você sabe quem ele é, mas eu estou aqui para falar de Cristo, não do outro. Amém? Então você sabe quem ele trocou de dono. E esse novo dono o fez acreditar que esse homem também era dono. Ok? O que acontece nesse momento? Certo? Esse primeiro homem troca o seu pelo meu. Você está aqui? Então já não era mais o seu propósito. Mas agora, a partir de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o meu propósito. Me está entendendo? E isso é muito sério. Então, a partir daí, a gente começa a conjugar as coisas, certo? Não mais em terceira pessoa, que é a pessoa de Deus, mas em primeira pessoa. E a gente começa, meu chamado, meu ministério, minha família, minha igreja, meu pastor, minhas ovelhas, minha unção. Querido, eu quero lhe anunciar que você não tem nada. E eu também não tenho nada. Não é? Isso que eu chamo de minha esposa, ela pertence a Deus. Isso que eu chamo de meus filhos, pertencem a Deus. Aquilo que eu chamo de meu ministério, eu não tenho ministério nenhum. Não se escandalize comigo. Já aponte para mim e diga, o Dario não tem ministério nenhum. Eu vou lhe explicar. Porque o que eu manifesto de ministério não é meu, é o ministério do Cristo que está em mim. Eu não tenho ministério, eu não tenho unção. A unção que eu manifesto é a unção do santo que está em mim, como disse 1 de João. Me está entendendo? Eu não tenho nada meu. Este conhecimento não é meu, este é o conhecimento de Deus. Me está entendendo? Eu não tenho a minha igreja, não, a comunidade de fé Ninho da Saia não é minha. A comunidade de fé Ninho da Saia é do Senhor, e eu trabalho para Ele. Ele me colocou para cuidar daquelas pessoas naquele lugar. Nem eu sou delas, nem elas são minhas.
as minhas ovelhas. Me mostra os pregos. Sim ou não? Não, venho falar aqui contigo, Dario, porque uma das minhas ovelhas está frequentando o ninho da saia. Me mostra os pregos, pastor. Me mostra, tem a costela aberta? Porque por lo que eu sei, eu sou dele. E foi ele que morreu por mim. E não só por mim, pelas demais pessoas também. Me está acompanhando? E agora, isso é a modo geral. Mas a gente cai para a gente, não é? A minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro. Está acompanhando? Tudo isso é fruto de que nós trocamos de dono, e esse novo dono nos fez acreditar que nós somos donos. E este para mim, querido, tome muita atenção nisso. Este ponto para mim é o ponto que nos impede de desenvolver a vida de Deus. Porque a gente se acha dono de tudo. Está entendendo? Então, por exemplo, minha vida, que vida se você está crucificado juntamente com Cristo, cara? Este é meu tempo. O pastor diz assim: não, irmão, precisamos estar mais cedo, não é? Não sei, para quê? Não, pastor, eu não tenho tempo. Então, quando você diz que o tempo é seu e não tem tempo, é porque você não sabe administrar. Mas o tempo é dele. Ele me dá 24 horas por dia. Me está acompanhando? Meu dinheiro, pastor, nenhum coloca a mão, é meu dinheiro. Querido, quem te colocou naquele emprego foi Deus, cara. Sim ou não? Mas eu fui um profissional, estudei na faculdade tantos anos. Quem financiou a tua faculdade foi o próprio Deus, cara. Quem te deu a capacidade ou a habilidade de te aperfeiçoar naquela área foi o próprio Deus, cara. Me está entendendo? Agora você está num bom emprego e você disse que todo é seu. Eu quero lhe dizer, Deus abriu uma porta de emprego para você, para sustentar a sua vida e a extensão do reino de Deus através dessa porta de emprego. Tudo o que você recebe no final do mês é na sua conta, eu não sei, não é só para você. Não é só para gastar em seus próprios deleites. Me está entendendo? O dinheiro que você recebe pelo seu serviço prestado, não é? Em uma empresa, em uma escola, até mesmo se a gente trabalha para a igreja e da igreja recebe uma remuneração. É Deus nos dando a oportunidade de ter recursos para o sustento da nossa vida, da nossa família e para a extensão do reino de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão. E que dia é hoje? 19 e 20. 20 de abril. Você vai receber o seu pagamento nos primeiros 5 dias úteis deste mês, do próximo mês, sim ou não? Sim, os que trabalham, certo? E você vai receber um acréscimo este mês. Você vai receber a mais. Se você recebia 1.000, vai vir 1.200. Se você recebia 800, vai vir 900. Me está acompanhando? Só que agora abra seu olho. Não diga aleluia tão rápido, não. Isso que veio a mais, você vai ter que dobrar o seu joelho e perguntar ao Senhor: por que veio a mais? E você vai precisar ouvir a voz de Deus. E eu não lhe vou dizer que Deus vai lhe dizer que extienda o reino de Deus, mas vou lhe dar uma orientação: faça o que Deus lhe pedir para fazer com aquilo que veio a mais. Os autônomos, vai vir um bolão a mais. Não, mas eu não tenho salário, eu sou autônomo, ok? Mas até o final do mês, até o dia 5 de maio, vai entrar uma grana que você não esperava. Então, querido, não é para trocar geladeira, não é para trocar os pneus do carro, é para dobrar o seu joelho e perguntar ao Senhor: por que veio a mais? Amém? Pode baixar a sua mão. Está acompanhando? E não diga: meu Deus, veio a mais, eu vou comprar aquele relógio, aquele tênis, aqueles óculos. Toda vez que vir a mais, você tem que perguntar: por que veio a mais? Você está aqui? Quando trocamos essa mentalidade, facilitamos, por assim dizer, o desenvolvimento da vida de Deus. Quando nos encontramos com Cristo agora, Ele vem a trocar do eu para o seu.
aquilo que nós aprendimos com Rogério ontem, não é? Eu coloquei do céu, do meu para o céu e do meu para o nosso. Me está entendendo? Você tem que, se você está comendo, se você tem Cristo e se está alimentando de Cristo, se está alimentando da árvore da vida, você precisa erradicar da sua mente e de seu comportamento que você é dono de alguma coisa. Porque em Cristo Jesus, quando nos encontramos com a árvore da vida e comemos o próprio Cristo para desenvolver a vida de Deus que nós temos, Ele nos troca novamente. Agora nós não somos donos e nós nos transformamos em mordomos. Está acompanhando? Este sempre foi o plano original. Sempre Deus colocou o homem como mordomo, como administrador. A palavra grega para mordomo é oikonomos. Oiko, casa. Nomos, lei. Aquele que administra ou que conhece as leis da casa. Me está acompanhando? Paulo se apresenta como administrador dos mistérios de Deus. Nós lemos ontem, Paulo se apresenta como ministro. Paulo se apresenta como dispenseiro. Você está aqui ou não? Por favor, a ver, como dispenseiro. Abra sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia para que ninguém me julgue que não abro a Bíblia, não é? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 9, 17. 1 Coríntios 9, 17. Alguém pode ler para mim, por favor? Quem encontrou, levante a sua mão. Eu vou até você para que leia no microfone, com o microfone, para que você possa, os demais possam te ouvir. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ok, essa palavra dispensação no original, certo? Em outras traduções vai sair como dispenseiro. Essa palavra no original é oikonomos, o administrador da casa. E nessa tradução que ele lê, saiu como dispensação, aquele que administra. Não é? Alguém tem na sua tradução dispenseiro? Sim, ok? Então, não vai ler, mas em outras traduções fala de dispenseiro, aquele que administra, um mordomo mor da casa. Ok? Outro texto. 1 Coríntios 4:1. Quem tem o texto, levanta sua mão para me ajudar. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministros de Deus. Mistérios de Deus. Dispenseiro, sim ou não? Está acompanhando? Ok? Quem é o dispenseiro? O mordomo mor, o oikonomos, o administrador. Perfeito? Outro texto, por favor. Tito 1:7. Tito 1:7. Alguém por aí me ajudando? Tito 1:7. Você perdeu, Tito? Está depois de Timóteo. Perdão. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Ok, obrigado, querida. Dispenseiro de novo. Ok, me está acompanhando? O bispo é necessário que seja um bom mordomo. Perfeito? Último texto. 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Aqui, querida, por favor. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros do multiforme graça de Deus. ¿Se dá conta? É dispenseiro com I, não é? A palavra é com I, não é? Não é com E.
Despenseiros, ok? Com E, despenseiros, ok? Essa palavra é mordomo. Diga comigo, mordomo. Diga assim comigo: quando me encontrei com Cristo, Ele me habilitou como mordomo, como administrador dos mistérios de Deus. Me está acompanhando? Isso é você. Você não é dono. Amém? Agora, todo administrador, todo despenseiro, todo mordomo, ele precisa cuidar, sabendo que não é dono, mas precisa cuidar de lo que se lhe entregou, como que se fosse o dono. Me está entendendo? Eu não sou o dono, mas eu cuido como que se eu fosse o dono. Me está acompanhando? Então, essa é a tua tarefa. Agora você tem que se perguntar: que constitui um mordomo? Sim, Deus o constitui, mas em que momento é ativada a mordomia, o econômos em você? Quando você tem consciência daquilo que te foi dado. Você está aqui ou não? Diga assim comigo: a mordomia se ativa em mim quando eu tenho consciência daquilo que me foi dado. Ok, perfeito? Acompanhe nisto. Pergunta retórica: e que te foi dado? A pergunta é para você, Silverman, não é para mim. Então a pergunta é para você: você tem consciência daquilo que lhe foi dado? Responda para mim. Sim ou não? Você tem consciência do que lhe foi dado? Eu sei que vou tomando, os caras estão assim, cara. Mas se eu responder sim, será que estou certo? Se eu responder não, será que estou certo? Não. Enfia o pé no rio. Que quando uma hora o rio se abre. Me está entendendo? Pergunta: você tem consciência de lo que lhe foi dado? Sim. Que lhe foi dado? Que lhe foi dado? Se você tem consciência, que lhe foi dado? Diga assim: fique de pé, fique de pé. Rapidinho, fique de pé. Diga assim: me foi dada a vida de Deus. Diga de novo assim: me foi dado Cristo Jesus. Isso te foi dado. Pode se sentar. Então, me está entendendo? Observe aqui: esse entendimento que ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era Cristo, Deus me deu a comer Cristo. E como vimos ontem, João 1,4, em Cristo estava a vida. Que vida? A vida de Deus. Quando eu comi da árvore da vida, aí você pode dizer para mim: Dario, mas eu não estava lá no jardim. Como você está dizendo que eu comi da árvore da vida? Já lhe falei o primeiro dia. Deus recriou o ambiente do jardim e Ele plantou, certo? Por assim dizer, em nosso tempo, a árvore da vida expressa na cruz do Calvário. Quando você se encontrou com o crucificado, quando você se encontrou com o ressurreto, você comeu da árvore da vida. Me está entendendo? E você passou a ser hospedeiro. Você passou a ser receptor da vida de Deus. Está acompanhando? Essa consciência ativa a sua mordomia. Porque agora você e eu precisamos cuidar daquilo que nos foi dado. Cristo. A isso chamamos de desenvolvimento. Quando você escuta aqui, precisa fazer crescer a vida de Deus em você. Precisa desenvolver o Cristo que está em você. O que eu estou fazendo é lhe lembrar, lhe trazer a sua memória de que você é mordomo. Você não é dono. Eu vou quando eu quero. Não. Se eu sentir, eu vou. Não. Isto não é por sentir. Isto é por administração. Está acompanhando ou não? Observe aqui, lhe vou dar uma colher de chá. Todo aquele que é bom administrador, sempre Deus lhe dá mais. Grave isso, por favor. Não é? Faça camisetas o próximo ano, Júnior. Não é? Com essa frase aqui, Júnior: toda boa administração sempre Deus acrescenta. Alguma coisa assim. Vocês melhoram, vocês dominam o português, eu não. Me está entendendo? Dario, como tu sabe disso? Pergunte para mim. Há uma parábola que fala de administração. Mateus capítulo 25, pastor Carlos. Diz que um rei entregou um talento para outro 2 talentos e outro 5 talentos. Eu não vou falar do cabra ruim que não fez nada. Eu vou falar dos 2 que fizeram. Ele pegou 2, administrou bem os 2 e ganhou 2 mais, sim ou não?
não é? El que tinha 5 administrou bem a sua mordomia, o seu economos, chamou para si a responsabilidade de los 5, ele ganhou 5 mais e apresentou 10. Que disse o Senhor? O Senhor rei, não é? Porque é uma parábola. Servo bom e fiel, mordomo bom e fiel. Oh, meu economos, bom e fiel. En lo pouco fuiste fiel, sobre muito te colocarei. Todo bom administrador que é bom no pouco, Deus lhe dá mais. Esto não é golpe de sorte. Ter mais de Deus não é golpe de sorte. ¿Me está entendendo? Observe aqui, parênteses. Querido, se tu casamento não vai bem, teu pastor não tem a culpa. Beleza? Se teus filhos não se submetem a ti, na tua família, o pastor não tem a culpa. Ok? Se você está passando um deserto financeiro, teu pastor não tem a culpa. Me está acompanhando? Sabe por que estou dizendo isso? Porque a gente, quando está passando essas situações, a gente chega com bico na igreja, na comunidade de fé. Irmão, canta aí. Não tenho razões para cantar. Está difícil, irmão. E a mulher lá em casa, os filhos, e a finança, sim ou não? A gente chega bravo, a gente não canta, a gente se vitimiza, sim ou não? Querido, eu quero lhe dizer, problema em seu matrimônio, problema com seus filhos, problema financeiro, e ponha todos os outros problemas, são fruto de uma má administração. Seu matrimônio não vai bem porque você não é um bom mordomo. Aliás, lhe digo, sabe por que o matrimônio não vai bem? Porque não há cruz em seu matrimônio. Você está aqui ou não? Porque se houvesse cruz, você abria mão de seu direito. Me está entendendo? O marido não se ofendia. Querido, aqui ó, o Silverman diz assim, pelo que ele colocou. Aqui ó, eu quero dizer que não quero ofender ninguém, mas se eu ofendi alguém, depois eu me retrato e peço perdão. Aí o Rogério perguntou para mim, assuma aí, Rogério. Isso, levanta a cara, rapaz, assume. Ele disse para mim, e tu, Dareu, o que tu faria? Eu não faria assim. Sabe por quê? Observe aqui, raciocinemos aqui. Vou me sentar um pouco porque estou ficando velho, tá bom? Raciocinemos aqui. Se ele está pregando aqui e ele libera uma palavra, chamemos isso da pipoca, a plataforma cheia de chofares e de óleo, e você se identifica com isso e essa palavra te ofende. Se ele tivesse a intenção de ofender, ele ofendia a todos. Sim ou não? Todos falaram, pô, me senti ofendido pelo que ele falou. Mas se isso que ele colocou ofende uns e não ofende outros, o problema não é do Silverman. O problema é de quem se sentiu ofendido. Porque a vezes a ofensa não está nos lábios de aquele que você chama de ofensor. A ofensa está em você. Agora, é claro que em algum momento alguém tem a intenção de te ofender, claro, aí está claro. Mas quando a gente libera uma coisa e de 100 pessoas, 30 se ofendem e 70 não se ofendem, então o problema não está no pregador. O problema está na raiz que te leva a te ofender com a palavra do pregador. Primeira coisa. Segunda coisa, se Deus me mandou dizer e eu disse corretamente, eu não vou me retratar. Eu não. Deus mandou. Agora, lembre-se do que eu falei, não é? Se Deus mandou e eu fiz como Ele pediu, eu não me retrato. Eu conversei com a pastora aqui. A primeira peneira que eu passo como profeta para trazer uma palavra, primeiro, se provém de Deus. A segunda peneira, eu vou expressar essa palavra com amor, porque se eu não tenho amor, eu preciso crescer em amor para liberar aquela palavra. Porque se eu descobrir que vou falar por revanchismo,
por inveja, eu não falo. Deus fala, não, meu filho, não fale não, porque você vai falar na carne, por assim dizer, porque essa exortação não será fruto de amor, é a minha palavra, mas você não está em tempo de declará-la, porque seu nível de amor por essa pessoa ainda não chegou aonde deveria chegar. Está entendendo? E eu não estou dizendo que ele está errado, eu estou complementando o que ele falou. Me está entendendo? Perfeito? Eu não estou dizendo, o Silverman, não. Foi muito bem colocado pelo Rogério. E tu, o que faria no lugar dele? Está acompanhando? Então, se sua família vai mal, seu casamento vai mal, as suas finanças vão mal. Finança, querido, não se soluciona com imposição de mão. A área financeira não se soluciona, queridos, com campanha. Que eu vou trazer, não sei, o pastor, não sei das quantas, que ora por prosperidade. As coisas não se solucionam por imposição de mãos. Mesmo que a imposição de mãos seja algo que faz parte de depois da cruz. Me está entendendo? A imposição de mão é para orar pelos doentes. E a imposição de mãos é para transmitir autoridade. Lembra-te do dom que foi transmitido a ti, disse Paulo a Timóteo, pelo presbitério, pela imposição das mãos. Está acompanhando? Então, querido, pergunte para mim, como soluciono o meu problema financeiro? Com ordem. Coloque em ordem suas finanças. Pastor, o que é colocar em ordem as minhas finanças? Viva com aquilo que ganha, não com o limite do cartão de crédito. Já viu aquele irmão que está pendurado? Entenda muito bem, está pendurado e está orando, Senhor, manda provisão, Senhor. Está pendurado. E aí chega a cartinha do correio, certo? Por embaixo da porta, e debaixo da porta vem um cartão de crédito. E diz, é de Deus. Não é de Deus, não. É do capeta. Não cai nessa, não. Manda provisão, Senhor, manda provisão. Chum, a cartinha. Banco não sei das quantas. Você tem um limite pré-aprovado. Vai no banco e ativa. Você, é de Deus, irmão. Você já percebeu que o cartão de crédito não foi feito para as pessoas responsáveis? Você já percebeu ou não? Quem ganha é concessionária que chama, como chama quem administra os cartões de crédito? Administradora dos cartões de crédito. Obrigado, querida. Você já viu que aquele que paga em dia, que ganha a administradora? Só ganha anulidade, sim ou não? Se você paga aí em dia, que ele ganha com você? Nada. Agora, eu lhe pergunto, com quem ganha a administração dos cartões de crédito? Com quem ganha? Diga assim, comigo assim, com os desorganizados e com os irresponsáveis. Sim ou não? Sim, se você não paga em dia, ele vai te arrancar o couro, cara. Não é? Um dia vai te arrancar o couro. Aí tem esse lá, não, negocia a dívida e você paga um limite só. Não é? Não tem uma coisa assim, um mínimo. Aí você se lascou, cara. Essa não é a cilada, minha irmã. Então, querido, observe aqui. Cartão de crédito é para gente responsável. Responsável. Se você não tem responsabilidade, quebre o cartão de crédito, jogue-lo no lixo, jogue-lo na privada. Me está acompanhando? Porque depois Deus não é responsável pelas tuas irresponsabilidades. Me está acompanhando? Aí você vem, não, é que eu estou endividado, eu tenho juros sobre juros. Não, querido, Deus não tem parte com isso. Porque não entendeu que você precisa ser um bom administrador, você está perdendo o pouco ou o muito que você tem. Me está acompanhando? Me acompanha aqui ou não? Querido, e não venha dessa escola que é o capeta. Não é? Porque a gente eu venho dessa escola. Eu tenho 52 anos. Eu estou dos 10 anos na igreja. Eu tenho 42 anos para te dizer que acompanho a igreja, que não são os mesmos tempos que eu conheço a Cristo. Amém? Que é diferente. Me faço entender? Eu acompanho a igreja como instituição Silverman há 42 anos. No Chile e aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, quase 30 anos que eu acompanho a igreja e a instituição, mas que eu conheço a Cristo, a lo melhor não passa de 15. Por isso que os anos de igreja não têm valor. Me está acompanhando? Acho que eu tenho 40 anos de igreja, tenho esta cadeira cativa, esta é minha. E se alguém ocupa, eu fico aí do lado até que o cara se manca e sai do meu lugar. Não, para com isso. Não, mas não viu a igreja que fica aí, o irmão? Aleluia. Misericórdia. Fala, Jeová. Aí o irmão pega a biblinha dele e diz: acho que eu estou no lugar errado. Aí o irmão se senta, porque ele tem cadeira cativa, não é? Me acompanha nisso ou não? Então eu sei como a coisa funciona. Eu não estou falando porque leí necessariamente num livro, e eu leio muito também. Eu estou dizendo que não leio. Me está acompanhando? Então toda má administração me traz problemas. Diga assim comigo: toda má administração me traz problema. Agora, aquilo que nós precisamos nos dedicar é a cuidar da vida de Deus. É a cuidar da vida de Deus. Você precisa cuidar da vida que você te confiou. Mire, o pastor não é quem cuida da sua vida. Me está entendendo? O pastor é como um cardiologista. Alguém já passou por cardiologista? Já passaram alguma vez? Você vai lá no cardiologista, ele diz: oh, meu amigo, você está com sobrepeso, você está gordo, não é? Vou falar de mim, não é? E a tua gordura prejudica o teu coração. Então eu te recomendo perder peso. E para isso, você precisa aprender a comer. Sim ou não? Se exercitar. Sair de teu sedentarismo. Isso é prejudicial para teu coração. Perfeito? E em terceiro lugar, eu vou te dar um remedinho, porque teu colesterol já está alto, ou tua pressão já está alta. Então tu precisa tomar este remedinho, aprender a comer bem e se exercitar. Porque senão, cara, mais dias, menos dias, você vai infartar. Sim ou não? Não é assim? Aí eu vou com o diagnóstico para casa. Não é? E eu tomo o remédio um dia e esqueço 3. Sim ou não? Eu falo assim: que nada, cara. Isso de comer bem, não, eu estou acostumado, é bifão com gordura, é tudo aquelas coisas. Só aqui um parêntese. Você já percebeu que sobre a margarina nem as moscas param? Você já percebeu isso? Até a melhorzinha, até a quali, se você gosta, coloque aí, ó. E faça uma experiência. Você já percebeu que as moscas não param? Se não percebeu, faça a experiência. Qual é a reflexão? Nem as moscas comem o que a gente está comendo. Me está acompanhando? Aí a gente: não, verdura, não, eu não sou coelho. Não é mais ou menos assim? Não, para cá eu escuto, para cá, para o norte e nordeste, a gente não come verdura. Mas o médico recomendou, não é? Saladinha verde, pratinho colorido. Sim ou não? Exercício? Não, exercício nada. Você vai melhorar? Vai melhorar? Esse é o papel do pastor. O pastor é o cardiologista. Ele te aponta. Ele te diz: meu irmão, precisa melhorar aqui. É no sentido de desenvolver Cristo. Você precisa desenvolver Cristo aqui. Mas você vai para casa e você faz como você quer. O que vai acontecer? Mais dias, menos dias, alguma coisa vai acontecer contigo. Está acompanhando? Esse é meu papel. É diagnosticar como você está cuidando desta vida. Está entendendo? O pastor é alguém que dá o diagnóstico. Eu estou dando o diagnóstico aqui para você. Mas eu não tenho como te fazer cumprir aquilo que eu estou dizendo, porque a responsabilidade é tua. Me está acompanhando ou não? Aí eu digo para meus filhos: se tu não tens responsabilidade com a vida que Deus te deu, tu espera que eu tenha. Porque depois é isso: não, é que o pastor não cuida de mim, é que o pastor não me ajuda,
Não, cara. A responsabilidade é tua. A vida de Deus foi conferida a ti. E eu preciso cuidar da minha e cuidar da vida da minha família como vida de Deus. Me está entendendo? E eu me esforço em Deus para te ajudar, para que tu possas cuidar dessa vida. Porque tu é mordomo. Tu não é dono. Assim, querido, assim como um mordomo precisa cuidar como dono, certo? Ao contrário, não existe. O dono nunca desenvolve o papel de mordomo. O mordomo pode cuidar com uma mentalidade de dono, me está entendendo? Mas o dono nunca desenvolve a mentalidade de mordomo. Então eu estou aqui na minha última palavra para lhe dizer que Deus lhe constituiu mordomo, administrador dos mistérios. Me está entendendo? Administrador dos mistérios. Pergunte para mim, o que é mistério? Aquilo que está escondido. Me está entendendo? Me está entendendo? Por favor, abra sua Bíblia. Eu estou terminando, já estou na hora, não é? Alguém que me ajude para saber que oração? Rogério, é 10:50. Colossenses capítulo 3. Guarde isto, enquanto você procura. Você precisa entender que mistério aponta para algo que estava escondido ou está escondido. Perfeito? Esse mistério, querido, não é aquilo que nós chamamos comumente como pentecostais, e eu sou pentecostal, aquele pseudo mistério. A gente diz, não, o povo entrou num mistério. Não me estou referindo a esse mistério, ok? Me estou referindo àquilo que está escondido. Você encontrou? Ok, perfeito. Silverman, por favor, procura para mim, coloca um papelzinho aí, Provérbios. Não, é isso aí. Te peguei pensando outra coisa, não é, cara? Sem problema. Provérbios 25:2. Antes de ler o texto que eu peço, que pedi. Provérbios, se você quer anotar. 25:2. Escuta aqui. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é examiná-las. Olha o que diz o livro de Provérbios. A glória, não é? O prazer de Deus é o que? Diga assim comigo: esconder as coisas. Deus gosta de esconder coisas. Mas Deus é como aquele pai que se esconde atrás da cortina, brincando de esconde com seus filhos, mas deixa os pés do lado de fora. Já viu essa brincadeira? Então Deus se esconde, Ele tem prazer em esconder, mas tem maior prazer quando seus príncipes, quando seus filhos encontram aquilo que Ele escondeu. Está acompanhando? Vou de novo. Deus gosta de esconder coisas, mas não com o sentido de que não las encontremos. Ele esconde para que las encontremos. Perfeito? Ele vai deixar pistas, Ele vai deixar pegadas para que nós encontremos aquilo que Ele escondeu. É o que Ele disse em Provérbios. Deus tem prazer em esconder as coisas, mas Ele tem maior prazer quando seus príncipes, quando seus filhos encontram aquilo que Ele escondeu. Me está acompanhando? Agora observe. Deus estava escondido em Cristo. Sim ou não? Por isso que Ele disse: quem quer conhecer o Pai precisa de Cristo, porque Deus está escondido em Cristo. Sim ou não? Muito bem, então diga assim para mim: Deus é um mistério, porque Ele está escondido. Está acompanhando? Segundo mistério que você precisa entender: a igreja é um mistério. Pergunte para mim por quê? Porque a igreja está escondida em Cristo. Sim ou não? Estamos falando lá, a igreja não saiu de Cristo, igual como Eva saiu de Adão. Você sabe isso, não é? Que o mesmo que aconteceu com Adão, aconteceu com Cristo. Por isso o soldado cortou seu lado. Assim como Deus cortou o lado de Adão para tirar a sua Eva, Cristo foi furado no lado, e naquele lugar se manifestou a igreja. A igreja não nasceu em Atos 2, a igreja nasceu na cruz, ela se manifestou em Atos 2.
Você está aqui ou não? De la mesma maneira que Eva é a ajuda idônea para, certo? A Eva foi constituída ajuda idônea para ajudar o Adão a cumprir a sua missão. A igreja foi constituída para ajudar o segundo Adão, o último Adão, melhor dizendo. Para quê? Para que eu e você, como igreja, cooperemos com a missão do Cristo. Está acompanhando? Então observe, Cristo escondia Deus e Deus escondia a igreja. E na igreja ou em Cristo estou escondido eu. Então observe, Deus é um mistério, a igreja é um mistério, eu sou um mistério, sim ou não? Eu vou lhe explicar por quê. Agora Colossenses capítulo número 3, estou terminando, tá? Verso 1: se certamente ressuscitaste juntamente com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Ele está assentado, sim ou não? Agora eu pergunto, para ressuscitar, o que precisa acontecer? Diga assim, estar morto. Ok? Então o que Paulo está dizendo? Se vocês estão crucificados juntamente com Cristo, se o vosso velho homem está crucificado e ressuscitastes com Cristo, por que estás preocupado pelas coisas da terra? Isso é o que Paulo está dizendo. Como falou o Silverman, o problema vai brigar com Paulo, não comigo. Apesar o Silverman parece com o Paulo lá do filme, não parece? Não parece? Parece, cara. Eu quando te vi aqui me lembrei. Não é tiração de sarro, é que você parece. Mas é bom, cara. Assiste. Com essa mentalidade, cara. Procura ver a vida de Deus no Paulo, cara. Ele é fantástico. Se você começa a atribuí-lo não como um filme histórico, mas em cada fala que Paulo fala, você evidenciar como ele manifesta, mesmo no filme, a vida de Deus, cara. Quantos assistiram no filme? Cara, o filme é fantástico numa cena. Lembra? Olha, ele rompe com esse evangelho barato que a gente acredita. Lembra? O Lucas cura a filha do como chama? Do prefeito da cadeia, sim ou não? E qual é o nosso pensamento de crentes? Se Deus curou a filha do prefeito, vai salvar os irmãos do Coliseu, sim ou não? Por isso que ele contrapõe as duas cenas, cara. A filha sendo restaurada e os irmãos lá cantando, cara. Porque não porque Deus curou lá, vai salvar os outros. E aí você diz, meu Deus, não é? Curou a filha de um cara que não era e deixou seus filhos irem para a morte. Me está acompanhando? Porque uma coisa não determina a outra. Deus é soberano. Deus age como Ele quer. Mas a gente acha, se curou a mulher de lá, tem que curar eu. Não é assim que funciona. Observe, você que assistiu, volte a assistir. Volte a assistir, mas com a mentalidade da nova criação, cara. Vai ser fantástico, cara. Eu dou graças a Deus que não assisti antes. Eu assisti como há 30 dias só, cara. Cara, e eu babei, cara. Eu consegui ver, mesmo no filme, cara, eu consegui ver a vida de Deus circulando por aquele filme, cara. Mas retornemos aqui. Cara, não se escandalize. Eu ouço Deus quando vejo o filme. Cara, eu acho que ia assistir umas 20 vezes o Gladiador, cara. Entendeu? Lembra quando ele entra por primeira vez no Coliseu? Lembra? E ele está aquela música e vai enfrentar os outros gladiadores. E ele pergunta, quem já esteve na guerra? Lembra uma coisa assim? E um cara lá no fundo grita, eu lutei com você na Germânia. Lembra ou não? Olha a frase do gladiador, ele disse assim, parado na frente, ele disse assim, então agora, se queremos sair vivos desta arena, precisamos nos manter juntos e unidos, cara. Cara, aquele cara pregou um sermão de unidade para mim, melhor que qualquer pastor que já escutei, cara. Me está entendendo? Ele disse aqui, parado aqui, certo? Com o chapeuzinho dele, com a armadura, com os cavalos aqui, não é? O espanhol, não é, cara? Aqui. E ele disse assim, se queremos sair vivos desta arena, precisamos nos manter juntos e unidos. Uau! Eu disse, amém! Outro. Você assistiu Kung Fu Panda 1? Assistiu? Não olhe para mim, hein? Não olhe para mim. Você assistiu Kung Fu Panda 1? Lembra que ele não conseguia fazer os exercícios?
Ele não conseguia passar no treinamento, lembra? E o mestre Chifu entendeu que o que movia ele era a fome dele. Lembra daquele dia? E ele colocou lá em cima os biscoitos que ele comia. Lembra disso, não? E ele foi subindo e fazendo, certo, os exercícios e virando até chegar lá em cima. Lembra disso? Aí eu soltei outro. Glória a Deus, cara! Sabe por quê? Porque a minha fome me faz passar pelas etapas do processo, cara. É a minha fome, cara. O Upi, nas alturas. Sim, o velhinho lá com o escoteiro, lembra? Lembra quando o escoteiro monta nesse espalhador de folhas americano e vai salvar o pássaro grande, lembra? E o velhinho tem uma missão, diga, o velhinho tem uma missão. Colocar a casa lá no cume, sim ou não? E ele começa a ver um menino indo embora e ele olha para a casinha com as bexigas, sim ou não? Certo? Sim ou não? E ele olha para a casa e de repente ele entra, porque a casa não flutua, não é? Lembra disso ou não? E ele entra na casa e começa a tirar as tralhas velhas, sim ou não? Tira a geladeira, tira o sofá dele com a velhinha dele, tira a alcancia, o cofrinho deles, sim ou não? E o que acontece com a casa? Porque quando você tira as tralhas da sua vida, a sua vida sobe, cara. A sua casa sobe. Assistiu Interestelar? Assistiu? Assistiu ou não? Há uma vida do outro lado da biblioteca, minha filha. Isso que estamos vivendo aqui, já não vivemos do outro lado, cara. Me está entendendo? É só para mostrar para você que eu sou Deus assistindo o filme. Terminando aqui. Se realmente ressuscitaste juntamente com Cristo, busquem as coisas de arriba ou de em cima, onde Cristo está assentado. Versículo número 2. Porque vossa vida está escondida em Cristo. Sim ou não? E quando Ele se manifestar, a sua vida também se manifestará. Diga assim comigo: a vida é um mistério, porque está escondida em Cristo. Me está entendendo? Agora, não é quando Ele se manifestar em las nuvens, mas quando Ele se manifestar no dia a dia. Me está entendendo? Você diz: não, eu tenho Cristo, e a vida de Deus está escondida em Cristo, e eu vou cuidar dela, eu vou me transformar em mordomo, eu vou assumir o meu papel. Eu sou filho, mas eu sou mordomo. Me está entendendo? E eu vou cuidar da vida. E quando essa vida se manifesta, quando essa vida aparece a vida e aparece Cristo em você. E as pessoas dizem: pô, tu é diferente. Porque não sou eu, não. É Cristo que está em mim. É o que disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que aparece, a vida que se manifesta, as palavras que eu digo, o ensino que eu prego, não é meu, mas é a vida dele, saindo pelos meus poros, pelas minhas palavras, pelos meus gestos, pelas minhas atitudes. A vida é um mistério. Cristo é um mistério. Eu e você somos um mistério, porque a gente esconde Cristo dentro da gente. As pessoas dizem: mas o Dario, não é o Dario, é Cristo nele. Mas é o Ciberman, não se engane, não sou eu, não, é Cristo. Cristo crescendo em mim. Mas para isso, você tem que assumir o papel de mordomia. Você tem que sair daqui, certo, como um bom mordomo, ok? Eu termino minha fala para orar por você. Mateus capítulo número 6, verso 6. Esse quarto do lugar secreto, certo? Na etimologia da palavra, pode ser a despensa. Quando Jesus diz: se tens alguma necessidade, entra em teu quarto. Essa palavra quarto pode ser quarto, dormitório, mas também pode ser a despensa, o depósito onde Deus guarda seus recursos.
Isso é despensa, não é? Está bem dito? Despensa, está bem? É aquele lugarzinho onde você guarda os mantenimentos da casa, sim ou não? Nós chamamos de armário, mas antigamente era um depósito, era um cômodo, certo? Onde se guardava os alimentos, amém? Hoje, a gente tem 1 quilo de açúcar. Você precisa lembrar que antigamente era todo em saco. Era um saco de açúcar, um saco de sal, um saco de farinha. Me está acompanhando? Então, nesse quarto, nesse cômodo, se guardavam todos os alimentos. E quem tinha acesso a esse depósito, a essa despensa? Um mordomo. Amém? Agora pergunte para mim, quem é o quarto onde estão os depósitos de Deus? Pergunte. Cristo é o quarto. Cristo é a despensa. E eu tenho acesso à despensa. Por isso eu tenho para dar. Por isso eu tenho palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de conselho. Por isso o Silverman ontem, não é? Foi tocado, por assim dizer, com o testemunho da nossa irmã, porque ele acessou Cristo, certo? E ele administrou naquela hora o depósito de compaixão. Está entendendo? Por isso eu lhe disse ontem, lugar secreto não é um lugar geográfico. O lugar secreto é Cristo. E para isso, e entenda muito bem, continue lá no seu quarto, amém? Mas se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, a gente não se mete no lugar secreto, a gente vive no lugar secreto. Me está entendendo? O Sabaón canta, é lá que eu me sinto muito bem. É lá que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Sim ou não? Essa música é de um garoto de Mogi das Cruzes. Está acompanhando? E eu me sentei com ele e disse, cara, esse lugar é Cristo. É em Cristo que eu me sinto muito bem. É em Cristo que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Me está entendendo? Não é necessariamente teu quarto. Não é necessariamente um lugar geográfico. E com isso termino. Porque quando o homem comeu da árvore que não podia comer, ele foi tirado de um lugar geográfico, chamado Éden, que prefigurava Cristo. Mas quando me encontro com a árvore da vida, Deus me coloca de novo naquele lugar. Mas agora não é um jardim, agora é Cristo mesmo. Ele me coloca em Cristo. Por isso Paulo disse, Cristo está em mim e eu estou em Ele. Por isso ele disse aos filipenses, eu estou correndo com direção ao alvo. Eu estou deixando tudo para trás. Considero tudo lixo em relação ao que Deus está falando para mim. Porque eu preciso ser achado em Ele. Está acompanhando? Observe o que eu vou lhe dizer. Mas que te achar na tua igreja e fazendo a obra de Deus, quando Deus olha a terra, Ele precisa te achar em seu Filho, em Cristo Jesus. Porque só dessa maneira o Pai te enxerga. Porque quando o Pai olha para a terra, Ele enxerga 2 árvores, Ele enxerga 2 homens. Ele enxerga a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele enxerga os que estão enxertados e comendo da árvore da vida, e ele enxerga os que estão, certo, enxertados na árvore do conhecimento do bem e do mal e comendo da árvore do bem e do mal. Ele enxerga, como já falamos aqui, 2 homens. Que homens? O primeiro Adão e o último Adão, a saber, Cristo. Você precisa ser achado nele. Porque quando Deus olha para a terra, Ele enxerga só 2 homens. 2 homens corporativos, como o Rogério falou ontem. O Cristo corporativo. E nesse Cristo, eu e você e eu, precisamos estar nele. Amém? Fique de pé nesta manhã.